Então, a nossa sociedade é um reflexo da sociedade dos reptilianos. O que a federação quer é uma mudança de paradigma. Não, vocês têm que enxergar o mundo, vocês têm que ter uma percepção de realidade, segundo a sociedade dos pleiadianos, dos andromedanos, de todas as civilizações que fazem parte da Federação Galáctica. Entenderam, meus amigos? É uma outra compreensão da realidade. Então, quando você ama, você tem que sair da vibração do medo. E também não pode ter raiva, porque é a vibração terrível. Por exemplo, os super soldados do programa solar Wilder, que trabalharam com a Marinha dos Estados Unidos, com a Federação Galáctica de Mundos nos combates galácticos, que combateram a Frota Negra, tá, o Dark Fleet, né? O Michael Jacob fala a respeito disso também, que ele é uma das testemunhas, um dos insiders. Ele fala o seguinte: quando a gente entrava em batalha com os reptilianos, olha, presta atenção nisso, a gente não podia ter raiva. Porque se a gente tivesse raiva, a gente fortalecia o inimigo. Olha que loucura! Eles não podiam ter raiva, eles tinham que ir com espírito de justiça e de amor. Então, eles não podiam com aquele sentimento: nós vamos abater reptiliano, vamos acabar com esses reptilianos. Os reptilianos ganhavam força. Eles passavam energia para eles e os reptilianos venciam. Agora eles pensavam assim: não, a gente vai com a justiça, vamos ter misericórdia. Olha só, espírito de misericórdia, a gente não vai abater reptiliano, não. Vamos dar chance para eles se renderem. Chance para se render. Vamos levar prisioneiros. Nós não queremos tirar a vida de ninguém. Quando eles iam com este espírito, eles venciam. Então a vibração é que dava a vitória. Então a Federação Galáctica de Mundos tem as naves, por exemplo, dos Pleiadianos têm armas, são equipadas com armamentos? São equipadas com armamentos. Eles são militares. O Comando Ashtar é equipado. Mas eles não pensam, eles não têm alegria em tirar a vida de ninguém. Isso é a última opção, não é a primeira, nem a segunda. É a última opção, mesmo de um reptiliano, mesmo de um draconiano. Eles respeitam a vida e eles dão a oportunidade da pessoa voltar atrás. É impressionante. Eles pegam esse prisioneiro, colocam ele tipo numa quarentena e falam para ele, doutrinando, ele fala mostrando: não, por que você não muda de lado? Só que não tem como mentir, né? Porque não tem como mentir pro pleiadiano. O pleiadiano só sabe. Não, mas eu me arrependi, que nem esse pessoal que é preso, né? A pessoa que está na cadeia. Eu tô arrependido, eu fiz errado. Mas mentira, tá? Ele tá arrependido porque foi pra cadeia. Por causa das consequências. Tá arrependido coisa nenhuma. Tá com medo. Pode falar, pá. Exatamente, tá com medo das consequências. Né? Essa que é a verdade. Tá arrependido coisa nenhuma, ele faria de novo. Exatamente. Mas quando você lida com um ser que é empata intuitivo, já não é assim. Então o pleiadiano: se arrependeu? Me arrependi. É verdade. Ele se arrependeu mesmo. Tá aqui. Tá arrependido de verdade, é de coração. Depois ele é integrado. Amigos, o Jean Charles Moya, que tá fazendo um filme agora, que ele é um denunciante do Serviço Secreto Espacial, ele é cineasta. E ele faz filmes nas suas histórias. E é sensacional. O Jean Charles é sua esposa. Ele trabalhou no Serviço Secreto francês, da França. E ele esteve na nave Solaris. Naves Solaris e na nave Excelsior, naves mães, tá, da Federação Galáctica de Mundos. Ele conheceu Maria, mãe de Jesus. A história é muito, muito linda, maravilhosa. A história dele. Né? E ele conta, o Jean Charles Moya, que existem reptilianos que hoje fazem parte da Federação Galáctica de Mundos, que já trabalharam com os Dracos. Então eles mudaram completamente seu comportamento através da vibração do amor. Então quando você está na luz, a sua intenção é fazer o bem, é trabalhar com amor, mesmo na guerra, olha, mesmo na batalha. É ter a vibração de amor em primeiro lugar, não de vingança. Exato. Você tem aquele espírito de vingança, você está com a vibração do reptiliano. Em matéria de vingança, ele vai vencer você. Deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que eu tento combater o mal com raiva. Só que em matéria de raiva, de vibração de raiva, ele sempre vai o quê? Ser melhor que você. Então você vai sempre perder. Você sempre irá perder. Pela vibração negativa, não se combate seres negativos, porque eles sempre vão prevalecer sobre você. Então isso não é inteligente. Os pleiadianos falam: não é inteligente proceder dessa forma. Fortalece o inimigo. Você está simplesmente fortalecendo o inimigo. Porque é isso que ele quer. Quer que você tenha ódio, que você tenha raiva, que você tenha sentimento negativo, espírito de vingança. Não é assim. É assim eles eram vitoriosos. Então, o Michael Jacob, ele fala que ele ficou 1 ano com o Comando Ashtar, super soldado ele,
para aprender a vibração do amor para entrar em combate. Olha que coisa incrível. Mas a gente fazer isso para os militares aqui da Terra, vai falar, esse cara tá doido. Nossa. Que isso, quê? Você vai ficar 1 ano aqui para aprender a respeito da vibração do amor, pra gente amar, para depois entrar em combate? É surreal. E ele fala que era assim que tinha que ser feito. Então é uma concepção completamente diferente daquilo que nós conhecemos, meus amigos. Entenderam? É assim que os pleiadianos são vitoriosos nas batalhas intergalácticas. É assim que eles conquistam. É assim que eles vencem. E é isso que eles estão nos ensinando. Sim. Se você estiver na vibração do amor, você consegue vencer a Cabal. O amor é um portal. Então todas as forças exógenas que existem aqui no nosso planeta, o flash solar, né? As forças que estão vindo, são oriundas também no interior da Terra, do Sol central, né? O cinturão de fótons, que já foi identificado pela Academia de Ciências Russa. Tudo isso se torna efetivo quando você tem a vibração do amor. É como se fosse a chave. A chave da transição planetária está em nossas mãos, desenvolvendo a vibração do amor. Então, não fique revoltado, não fique reclamando. Quando você reclama, você está alimentando o inimigo. Você está retardando a transição planetária. Quando você tem raiva ou está revoltado, você está simplesmente retardando a transição planetária. É isso que os escuros querem. Eles querem que vocês realmente emanem esse tipo de sentimento. Porque você está o quê? Atrasando esse processo. Você não está adiantando em nada. Agora, quando você vibra no amor, na misericórdia, compaixão, eu até trouxe aqui para vocês, um tempos atrás, as profecias da sacerdotisa Machande, que é um ser extraterrestre, que teve contato com Peter Moon, e com... Não com Peter Moon, Peter Moon ele registra, foi com César Brad, e o Radu Cinemar, lá em Bucege, na Romênia, na Esfinge, onde 30 pequeninos tiveram sonhos com essa sacerdotisa, e ela precisava da energia de 30 pequeninos para ela se manifestar. E ela apareceu. Está no livro Amanhecer da Transilvânia, do Peter Moon. Isso aconteceu de verdade, meus amigos. E a sacerdotisa Machande falou o seguinte: se vocês querem vencer o mal, primeiro mandamento, compaixão. Compaixão pelos negativos. Se você não tem compaixão pelos negativos, você não vai ascender. Por pior que eles sejam. Então, isso aqui também endossa ainda mais a informação, por exemplo, do nosso queridíssimo amigo Michael Jacob, que foi super soldado, que é um insider. Então isso é realmente espetacular. Isso é fácil? Claro que não. É difícil. Isso é um treinamento. É um treinamento que você tem. Então é se colocar, ter empatia, é se colocar no lugar do outro. É entender uma coisa. Um dia eu também não fui desperto, eu não nasci desperto. Aliás, todos nós nascemos na Matrix. Eu acho que só os pequeninos índicos, talvez um pequenino cristal, realmente já tenha nascido desperto. Mas a grande maioria das pessoas não nasceu desperto. Nós todos um dia, na verdade, Paulo, já estivemos, já estivemos na Matrix. Então é se colocar no lugar do outro. É ter empatia, é ter amor, ter compaixão. Assim você consegue moldar a realidade. É assim que você consegue desenvolver o BST dos Wink Makers. Amigos, o Dr. Anderson, quando ele esteve, voltando aqui para os Wingmakers, quando ele esteve nas câmeras secretas, onde tinham 23 imagens, que eram portais para outros mundos, onde ele tinha 23 músicas e poesias, cada câmera tinha uma poesia diferente, e uma tecnologia holográfica, que foi encontrada na 23ª câmara, que ativava todas as outras. Ele teve que decifrar um código sumério para fazer isso. Ele fala que os Wingmakers, ele conseguiu decifrar todos esses códigos porque ele entrou em contato com os Wingmakers. E sabe quem são os Wingmakers? São os humanos do futuro, já da 7ª dimensão. Do século 27. Paula, humanos do século 27 entrando em contato, humanos que já ascenderam, entrando em contato com a humanidade. Falando o seguinte: se vocês querem vencer, se vocês querem transmutar, se vocês querem realmente ascender para as densidades superiores, seres que já estão na 7ª densidade. Século 27, os humanos já estão na 7ª densidade. Nós do futuro. Então, isso seria o eu superior. Nós mesmos do futuro entrando em contato com aqui, nós, no caso do presente. E esse contato, eles falam uma mensagem muito importante. Mantenham a vibração do amor.
Vocês pensam que existe apenas o sexto sentido. Então existem 5 sentidos, né, que nós conhecemos, que é a audição, olfato, Sim. paladar, né? E tem o sexto sentido, que é referente ao o terceiro olho, a clarividência. Agora existe o sétimo sentido. E o que é o sétimo sentido? É a possibilidade de mudar o tempo, as linhas temporais. O ser humano tem este poder. E essa foi a mensagem, que nem a Cabal tem, nem os negativos têm esse poder. E vocês têm esse poder. Vocês podem mudar as linhas do tempo. Vocês podem alterar a realidade. Vocês são co-criadores do universo. Mas para isso, vocês têm que alimentar a vibração do amor. Perfeito. Se manter sempre o quê? Alegres, felizes, ter compaixão, se colocar no lugar do outro. É difícil? É difícil. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde os paradigmas são dos reptilianos. É uma sociedade moldada pelos reptilianos. É um reflexo da sociedade dos reptilianos. Então nós aprendemos ao quê? A revidar. Nós aprendemos a odiar. Entenderam, meus amigos? Então é muito importante isso. Isso é fundamental. Competir, espírito de competição. Exatamente. É um querer ser melhor do que o outro. É coisa terrível. Então está na hora de a gente ascender. E ascender é muito simples. Você mudar a realidade do tempo é simplesmente você projetar a sua consciência no passado. Então, se teve algo negativo que aconteceu na sua vida, você simplesmente vai lá e muda. Alguém pode dizer assim, Demis, mas a minha realidade ainda continua do mesmo jeito. Não é bem assim, meus amigos. A realidade do tempo, ela vem do futuro para o presente, do passado para o presente. Então, ela vai correndo. Acontece ao mesmo tempo, né? Exatamente. Até se encontrar no presente. Exato. E para se encontrar no presente, depende da vibração de todas as pessoas. Então, se todas as pessoas espertas realmente fizerem isso, nós conseguiremos mudar a realidade. Então vamos supor que aconteceu algo ruim no passado. Isso pode ser desfeito. Os Winkmakers disseram, isso pode ser desfeito. Tudo aquilo de negativo que aconteceu na sua vida será apagado como uma borracha, como se nunca tivesse existido. Mas isso depende de todos nós, porque isso é feito em conjunto. Todos nós temos que fazer, todos nós temos que participar dessa elevação espiritual. Entenderam? Então isso é fascinante. Paulo, tem pessoas dizendo assim, mas a federação, por que a federação não vem aqui e resolve tudo de uma vez? Amigos, se a Federação Galáctica de Mundos viesse aqui e resolvesse tudo por nós, nós continuaríamos no mesmo lugar que nós estamos. Eu vou mais longe. Isso já aconteceu. Amigos, os extraterrestres já viveram na Terra. Eles já caminharam aqui. Eles eram os deuses do passado. Então, os deuses do passado eram os extraterrestres. Então, no tempo da Lemúria, do tempo da Atlântida, os extraterrestres viviam com os humanos, eles eram os governantes. Então, eles imaginaram o seguinte, nós vamos governar os seres humanos. Eles pensavam mais ou menos igual aos comunistas. É uma ideia parecida, parece estranho, mas é verdade. Deixa eu explicar para vocês, meus amigos. Para quem não conhece o marxismo ensina o seguinte, que o Estado vai ensinar a sociedade a ser bonitinha, no caso, as pessoas serem solidárias, a não serem competitivas. E depois de um tempo, o pessoal vai se acostumar, vai ser doutrinado e vai funcionar no automático. Daí o Estado sai de cena. Aí tudo vai viver em harmonia. Quer dizer, é uma utopia. Os extraterrestres fizeram exatamente a mesma coisa. Nós vamos governar aqui, nós vamos doutrinar o ser humano, depois a gente sai de cena e eles ficam tudo bonitinho. Não funcionou. Deu tudo errado. Por quê? Porque eles entenderam o seguinte, não adianta. O ser humano tem que aprender por si mesmo. Se ele não aprender por si mesmo, não a gente impor isso. Não tem como você impor o amor. Entenda uma coisa simples. Amor não pode ser imposto. Nível de consciência, não posso obrigar alguém a ter nível de consciência. Se eu obrigasse vocês a ter nível de consciência, eu estaria sendo o quê? Uma obra do mal. Porque o mal que impõe as coisas. O bem jamais vai impor coisa nenhuma para ninguém. Eles erraram. E as pessoas pensam assim, os pleiadianos são perfeitos. Eles são passíveis de erros. Já erraram muito, por isso que eles viveram, né? Milhões e milhões de anos. Lá no passado já erraram bastante. Os andromedanos já erraram bastante. O pessoal de Taigueta também já errou bastante. Não é porque está na quinta densidade que é um ser infalível. Também é outra questão. Não é um ser infalível. Eles aprenderam com a tentativa e erro. Tentativa e erro. Isso que a gente já fez no passado e não funciona. Amigos, se os pleiadianos, entendam só o seguinte, se os pleiadianos, o Nick Pop, ele até fala disso, se os pleiadianos hoje, eles descessem aqui na cidade, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, descendo na Avenida Paulista,
desce na Avenida Paulista, aí todo mundo vai ficar com medo, a primeira coisa, ficar apavorado. Eu tô sendo sincero. Todo mundo vai sair correndo, vai ficar um desespero, manchete no jornal. Fala, não, calma, a gente vamos esclarecer a população, daí vai ficar tudo em ordem, né, Paulo? É fácil. A gente tem tecnologia, a gente entra na televisão, rádio, internet, tudo simultaneamente, a gente vai fazer um esclarecimento e o povo vai entender. Será que vai funcionar mesmo? Vamos aqui, meus amigos, vamos realizar, né? Vamos realizar como seria. Entra lá na internet, aí chega um pleiadiano, né? Uma pleiadiana muito bonita, elegante, né? Amigos da Terra, nós estamos aqui para findar todos os governos. Então tem o governo da Cabal que está fazendo mal para vocês, muitos religiosos também estão enganando vocês. E agora a gente vai mudar tudo. Tudo. Então todos os governos vão ser destituídos, vai ter QFS, vai ter muita coisa boa para vocês. Acredite na gente, tá? Dando um voto aqui de confiança, dê um voto de confiança. A humanidade, povo da Terra, dê um voto de confiança aqui para a Federação Galáctica de Mundos. E termina a transmissão. Na sequência, viria a Rede Bobo, CNN, todo mundo se contrapondo, dando a sua versão dos fatos. Eles são mentirosos, eles querem conquistar a Terra, não acreditem neles. Isto aí é uma manipulação. Amigos, quem que o povo vai acreditar? Na palavra da Federação Galáctica de Mundos ou na grande mídia? Ou na narrativa da NASA? Quem que eles vão acreditar? Hoje, eu estou falando hoje, vamos ser sinceros. É claro que a grande maioria, 95% da população, até mais do que isso, vai ficar do lado da versão da grande mídia. Esta é a verdade. Este é o fato. Vocês entenderam, meus amigos? Por causa da vibração do medo. Porque o ser humano tem medo do desconhecido por si mesmo. Nós temos medo do desconhecido. Sempre foi assim. E por ter medo, a gente lembra da vibração do medo que eu falei logo no início da live. Quando você não conhece alguma coisa, você tenta o quê? Destruir aquilo, porque eu tenho medo. Por que eles faziam isso com, por exemplo, as bruxas? Lá na Idade Média, queimavam tudo na fogueira, porque eles tinham medo do desconhecido. Era algo que eles não sabiam lidar, então era melhor se desfazer. Vamos acabar com elas, que é mais fácil. É assim, infelizmente. Então, meus amigos, a federação entende que isso tem que ser uma iniciativa nossa. Iniciativa do ser humano. E existe uma competição muito grande. Porque os governos entendem o seguinte, a própria Aliança da Terra, de certa forma, ela tem receio do que vai vir depois. Porque eles não sabem o que vai vir depois. A Aliança da Terra sabe mais sobre Greys, sobre reptilianos, do que sobre os pleiadianos. Sobre hiperdimensionais, então eles não fazem nem noção do que é. Se falar sobre Sananda, o ser hiperdimensional, aí eles ficam mais apavorados ainda. E eles não sabem o que vai vir depois. Porque é o seguinte, este mundo aqui, essa economia, essa sociedade, essa cultura, essa estrutura social, eles conhecem. Agora, o que vai vir depois, eles ficam com receio. Eles ficam pensando, e como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Porque assim, tudo aquilo que o ser humano não controla e não tem informações privilegiadas, ele simplesmente tenta rechaçar. Essa que é a verdade. Então eles têm que ter fé. E a federação fala para eles, tenham fé. Tenham fé, acreditem, vai ser muito melhor para vocês e para todo mundo. Só que existe essa competição. Amigos, imagine uma coisa, se eu chegasse amanhã e desse energia livre para a humanidade inteira, a economia ia virar de ponta cabeça. De ponta cabeça. Então países pobres seriam ricos da noite para o dia. Você já imaginou, eu estava falando ontem, um país como a Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas trabalhando, todo mundo trabalhando com energia livre, vai dominar o mundo. É assim que os Estados Unidos pensa. É assim que a Europa pensa. Calma aí. Nós temos poder, nós temos uma economia robusta. O quê? A Índia pode nos dominar? Um país africano pequenininho lá pode ter uma economia melhor do que a nossa. Eles têm medo da concorrência. Eles têm receio. Vocês estão entendendo, meus amigos? Essa que é a verdade. Mesmo aqueles que estão combatendo a Cabal, eles pensam assim, nós vamos combater a Cabal, nós vamos destruir mesmo o BRICS, mesmo a Rússia. E depois, o que vai acontecer? Como que vai ser esse novo mundo? Eles têm muitas dúvidas. Entenderam? Essa que é a verdade. Compreenderam, meus amigos? Não é fácil, é uma situação delicada. E quem realmente pode mudar isso, de verdade, a gente fica dependendo, tem outro problema, dependência. Ah, não, porque é o Putin. Ah, porque é o capitão, né? É porque é um governante, é o loirão. Não, o loirão que vai resolver meu problema. Não, quem vai resolver o problema da humanidade somos nós. Não adianta querer terceirizar. Se a gente realmente não obtiver esta
tecnologia de vibração, de alta vibração, e mudar as linhas do tempo e fazer a nossa parte, não, o loirão não vai adiantar, meus amigos. Não vai adiantar o Putin, não vai adiantar ninguém. Amigos, todas as civilizações que passaram da terceira para a quarta densidade foi pela vibração e pela frequência. Não foi por uma revolução. Não é uma revolução militar que vai mudar esse mundo. Tem gente que acha isso. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você ficar esperando de alguém que você tem que fazer a sua parte. Porque o ser humano gosta de responsabilidade. O ser humano não gosta de compromisso. Não, porque é assim, né? Eu tô aqui aguardando, tô esperando. Tô aqui esperando o loirão fazer alguma coisa, capitão, o Putin, o Brinks, venha me salvar. Salve, me salve, me salve. Tô aqui. Se não me salvar também, né? Eu vou ficar aqui reclamando. Aí eu começo a reclamar, eu começo a me aborrecer, me lastimar. Não é assim. É coisa, como se a coisa não fosse com você. É com você o negócio. Não é com Putin. É com cada um de nós. Este que é o grande problema. Entenderam, meus amigos? Então, se as pessoas vibrarem, não precisa ser muitas pessoas, não. Apenas as sementes estelares. 2,5% da população da Terra são sementes estelares, que dá cerca de 200 milhões de pessoas. Então, se essas 200 milhões de pessoas vibrarem na frequência correta, na vibração do amor, e criar esse portal, tá? Vibração do amor é uma forma de criar um portal para outras realidades. Já será o suficiente para nós adentrarmos as densidades superiores. Na verdade, meus amigos, a transição planetária já era para ter acontecido. Você duvida? Alguém pode dizer, Demis, mas é verdade. É verdade. É verdade. Em 2018, eu até trouxe essa informação para vocês. Tá? Isso é um fato. Tá? 2018. Teve um flash solar. Fontes de notícia deixaram bem claro. Eu apresentei no canal. Detalhe, você pode procurar no meu Telegram, tá? Aliás, se você não é inscrito no canal Demis Viana Mundo Secreto, se inscreve lá. Demis Viana Mundo Secreto. É só procurar. Agora, voltando aqui ao assunto, meus amigos. 2018. Tá? O que aconteceu? Ia ter um flash solar devastador. E quando eu falo devastador, é aquilo que ia aniquilar a vida no planeta Terra. Tá? Um flash solar realmente de proporções inacreditáveis. Eu não sei se eu tenho aqui perto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu tenho esse slide. Vou dar só uma olhada aqui, rapidamente. Se eu tenho esse slide aqui fácil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tiver, eu vou colocar na tela, Paula. Ótimo. Se tiver, eu conto assim mesmo. Já estou na tela. Já tá. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é do Vetor Huckerk. Achei. Tava lá no final. Aqui, meus amigos. Aqui é um post do Michael Sala. Tá na tela, Paula? Eu tô com a visão cega. Tá, beleza. Maravilha. Algo curioso aconteceu no dia 2 de junho em nossa estrela. Uma força invisível que não é muito bem apreciada poderia ter salvado a Terra de uma explosão solar de grande potencial. É isso mesmo. Na imagem, estamos vendo Lasco C2. Você pode ver este evento intrigante. Para os astrofísicos, a explosão solar é parcialmente bloqueada por um tempo por uma força alongada desconhecida na frente dela. 2 de junho de 2022. Uma força alongada, olha aqui, meus amigos, está aqui na tela, tá registrado, impediu um flash solar devastador. Só que não é a primeira vez que isso acontece, não. Tá? Aqui. Enorme objeto extraterrestre teria evitado uma explosão solar na direção da Terra. 6 de setembro de 2018. Uma frota de espaçonaves evitando um flash solar devastador. Então, no dia 6 de setembro de 2018, sem notificar as agências policiais locais, o FBI correu para o Observatório Solar Nacional de São Paulo, Novo México, para o correio local, evacuando toda a área, incluindo os moradores. Pensa que tudo aconteceu sem maiores explicações. Ele apenas afirmou que esse fechamento foi por razões de segurança nacional. Imagine vocês, meus amigos, o potencial desse flash solar. Os trabalhadores do observatório de hoje não têm ideia do que aconteceu, mas, no entanto, foi registrado por outros observatórios no mundo. Entenderam? Aqui. Então, voltando, meus amigos, deixa eu retornar aqui a nossa espaçonave aqui da Paula Cabral. Pode retirar, Paula, da tela. Ótimo, excelente. Amigos, eu só mostrei a notícia bem parcialmente para vocês, mas se vocês forem ler, tá no meu Telegram, vocês vão achar a matéria inteira.
fala o seguinte, que destruiria a vida do planeta Terra. Seria o fim do mundo. E os extraterrestres positivos evitaram. Sabe por quê? Mas você pode perguntar assim, mas o flash solar na transição planetária, sim, só que nós estávamos prontos. Vários insiders falaram, esse flash solar seria de 2018, da transformação do planeta Terra, só que pouquíssimos, ou quase ninguém, conseguiria resistir e entrar na quarta densidade. Eles falaram, não, vamos dar mais tempo para eles. Vamos aumentar esse tempo. Vamos dar mais prazo para as pessoas. Porque, assim, infelizmente, as pessoas não estão prontas ainda para entrar nas densidades superiores. Entendam, meus amigos, que o flash solar é uma força da natureza. Se você estiver na frequência da terceira densidade, ele é uma força devastadora, destruidora. Agora, se você estiver na frequência elevada, de quarta densidade, ele é uma força regeneradora e transmutadora. Então, a humanidade não estava pronta. E se repetiu agora, em junho de 2022. A humanidade falando, vamos dar mais um tempo para eles. Como é que está isso deles agora? Como é que você acha que está agora tudo isso? O que eles têm para dizer para a gente agora, assim, nesse exato momento que a gente está quase terminando 2022? Como que está esse bastidor aí hoje? Os bastidores, é claro que a Federação Galáctica de Mundos não dá detalhes. Mesmo para os canalizadores, eles não dão detalhes de tudo o que acontece. Nem os militares, nem os membros da aliança têm essas informações privilegiadas. Mas o que a gente está percebendo, isso é um fato, que nós estamos nos momentos finais. Então a hora se aproxima. A hora se aproxima, não temos mais tempo para perder tempo. Eu gosto dessa palavra, essa frase. Não temos mais tempo para perder tempo. Tem gente que fala assim, mas ninguém faz nada, porque os extraterrestres, intervenção dos extraterrestres aconteceu. Várias vezes, amigos, esse mundo já era para ser destruído no holocausto nuclear há muito tempo. Várias vezes os extraterrestres interviram, bloqueando, neutralizando as ogivas nucleares. Isso é um fato. O próprio Robert Salas, que esteve aqui no Brasil recentemente, que esteve aqui em Brasília, que teve uma conferência, ele fala, ele é uma dessas testemunhas, ele viu essas ogivas serem desativadas pelos extraterrestres. Na Rússia aconteceu a mesma coisa. O Robert Salas, para quem não sabe, era o homem do botão vermelho. Lembra do homem do botão vermelho na década de 80? Não tinha medo. Ele fala, já estava para receber ordens para apertar o botão vermelho e acabar com o mundo. E as ogivas seriam ativadas. Os extraterrestres apareceram e evitaram. Na Rússia aconteceu a mesma coisa, já estavam prontos para começar o terceiro confronto mundial. Fim do mundo seria o fim, o apocalipse final. Eles impediram. Ia acontecer também em 2018, com um flash solar devastador, de proporções inimagináveis. Até no artigo fala assim, esse flash solar potencialmente podia destruir a vida da Terra. Tá lá. Bem pequenininho. Potencialmente poderia destruir a vida da Terra. Fora amigos, que a gente não fica sabendo, tem inclusive não só flashes solares. Existem vários objetos vindo em direção à Terra que eles também, com as naves, fazem um paredão para desviar meteoros e um monte de coisa. Sim, meteoros. O Emily Smith fala que quando tem erupções vulcânicas, terremotos, os extraterrestres, sempre aparecem naves extraterrestres para tentar mitigar os efeitos negativos, para tentar amenizar esses efeitos de destruição. Então, quando tem uma erupção vulcânica, sempre tem OVNIs. Terremotos, sempre aparece OVNIs. Tsunami, sempre aparece OVNIs. Eles não podem evitar totalmente, mas eles tentam mitigar isso para não ser um apocalipse, para diminuir as proporções catastróficas. Isso é um fato. Então essa intervenção já ocorre há muito tempo. Entendeu, meus amigos? A Frota Estelar em 1961 na crise de míssil de Cuba, exatamente. Então foram vários casos apresentados. E esse do flash solar é recente, aconteceu agora, em junho de 2022. Meus amigos, eles estão dando mais tempo. Olha só, vamos dar mais tempo para eles. Porque se a gente não der esse tempo, infelizmente a humanidade como civilização não vai poder entrar nas densidades superiores. Vai acontecer o mesmo que ocorreu na Atlântida. Foi isso. Veio uma devastação, veio o flash solar, meia dúzia de gato pingado, estou falando a verdade para vocês, se elevaram para planetas de densidades superiores, mas a civilização foi o quê? Aniquilada. Aí surgiram as arcas, e falando em arca, foi identificado um manuscrito na Suméria mostrando que a arca não era um navio, mas era uma
cápsula circular, ou seja, uma espaçonave. Tem esse manuscrito. É uma espaçonave que resgatou parte da civilização para ela continuar. Né? Continuar depois da destruição. Né? Aí que vem a Arca de Noé, né? Que existe 270 relatos no mundo de várias civilizações diferentes sobre o dilúvio universal, que destruiu a Atlântida, que destruiu a Lemúria. Vocês estão entendendo, meus amigos? Vai acontecer o mesmo ciclo. E depois, na sequência, o que aconteceria? Presta atenção. Só terminar aqui minha dissertação rapidinho, Paulo. Você já imaginou? O que ocorre? Meia dúzia de gato pingado vai para planetas de densidades superiores, a humanidade é destruída, parte da civilização é mantida para continuar, né, a procriação, aí os extraterrestres negativos voltam para o planeta Terra e a gente continua na terceira densidade. E esse ciclo interminável, né, prossegue. Então, a federação falou, não, isso aqui não vai acontecer de novo. De jeito nenhum. Vamos segurar mais um pouco. Segura mais um pouco essas forças transmutadoras para dar mais tempo para as pessoas, né, para que elas possam realmente desempenhar o seu papel. E quando a gente fala, meus amigos, que é através da vibração e da frequência, é através da vibração e da frequência. Então, todos os planetas que outrora já estiveram na terceira densidade, eles ascenderam, não foi com uma revolução militar. Isso não é verdade. Então não vai acontecer uma revolução militar. Os militares não vão tomar esse mundo pela força. Isso é uma mentira, isso é um engodo. Sabe para quê? Para você não elevar a sua vibração, para você ficar dependendo dos outros. Isso é uma grande enganação. Vocês entenderam, meus amigos? Não vou ficar esperando aqui, cruza os braços, militar, eles se virem. Uma hora chega. Não, meus amigos, isso não é verdade. Isso não é factível. Quem realmente consegue ascender são os humanos, são os seres que vivem no planeta através da sua frequência, da sua vibração. Pense o seguinte, meus amigos, o que é a quarta densidade? É uma frequência. É uma frequência que muda a composição das moléculas e do seu próprio DNA, que vai ativar o seu DNA e você vai o quê? Se elevar. É como se fosse uma evolução súbita. Os próprios cientistas da comunidade russa, eles falam isso, que a micronova é uma forma de evolução súbita, muito rapidamente. Então todas as evoluções do nosso planeta ocorreram subitamente da noite para o dia. Não foram milhões e milhões de anos. O ser humano simplesmente apareceu. As plantas simplesmente apareceram. Os animais simplesmente apareceram. E não existe esse intervalo de milhões de anos. Isso é um fato, e ninguém explica isso. Sabe por quê? Porque o flash solar e a micronova trabalham na evolução súbita dos seres. Tem um trabalho inteiro da Academia de Ciências Russas, liderado pelo Alexei Dmitriev, demonstrando isso. Essa evolução súbita, que acontece muito rapidamente. É isso que é a transição planetária. E se você combinar com essa frequência, você vai evoluir. Se você não combinar, você será destruído. Simples assim. Simples assim, não tem meias palavras. E quem faz isso acontecer somos nós. Não é um governo, não será militar, não é extraterrestre. A responsabilidade é nossa. E eles estão dando tempo, por quê? Porque eles são misericordiosos. Eles querem o quê? Resgatar a civilização. Agora, pense o seguinte. Se uma parte, por exemplo, 1/3 da humanidade estiver nessa frequência, consegue arrastar o restante. E a gente consegue o quê? Salvar a humanidade inteira. Vocês entenderam? Não haverá extinção, não haverá separação. Então, este é o plano. Este é o plano ideal para o nosso planeta.